Estamos de volta no segundo bloco do Conexão Popular, hoje falando sobre gestão pública e a cidade de Taubaté com o nosso prefeito Ortiz Júnior. E para abrir a rodada de perguntas desse bloco, Rafaela Ribeiro. Olá, prefeita, tudo bem? Então, você falou em desafios e eu acredito que esse seja um. Nas últimas sessões, teve 3 projetos de revogação de área de terreno doada e só um desses foi doado novamente para Cremosinho Brasil. Eu queria saber, na sua opinião, qual que é o motivo dessas empresas acabarem não recebendo essa área, desistindo, e o quanto isso afeta na economia da cidade? Essa pergunta é pertinente. Ela é pertinente porque a gente viveu a mais grave crise econômica da história do Brasil, ou pelo menos a mais grave crise econômica recente da história do Brasil. O Brasil viveu uma recessão econômica nos últimos 3 ou 4 anos, mas houve um ano especificamente em que a gente quase que entrou numa depressão econômica. Quer dizer, o PIB recuou ao patamar de 2012. Um país que, com a população crescendo, com a demanda por serviços públicos crescendo, com um patamar de consumo que deveria atender os empregos da indústria, e a gente ter um recuo dessa atividade econômica para o ano de 2012, fatalmente repercutiria no investimento das indústrias na cidade. A prospecção que se fez entre os anos de 13 e 15 para atrair essas 18 novas empresas para a cidade foi uma prospecção num momento em que não se sabia ainda qual seria a gravidade da crise econômica. A gente estava num momento pré-crise, mas entendia que ninguém podia supor o tamanho dessa crise econômica. Mesmo porque em 2014, no ano eleitoral, não se pôde, porque se opunham 2 projetos, um projeto de reeleição e um projeto de oposição, então a gente não tinha exatamente a dimensão do que era essa crise, a gente não conseguia ter exatamente a dimensão do efeito que ela poderia ter nos anos seguintes. E, infelizmente foi muito duro, foi duro para o Estado, para o Brasil, mas foi duro para a cidade também. A nossa matriz de emprego é industrial, sobretudo no cluster automotivo, e essas indústrias todas acabaram sofrendo um colapso na capacidade de investimento na cidade e, por isso, algumas delas desistiram da doação de área. A diferença é que as áreas continuam no patrimônio público, continuam sendo do município de Taubaté. A parte ruim dessa história é que a expectativa de geração de empregos ela sempre é revista, ela sempre infelizmente frustrada, porque as empresas acabaram não se instalando no município como era a ideia original. Essas áreas elas foram retrocedidas pelo município, voltaram ao patrimônio do município, aliás, nunca foram transferidas de fato, né? A transferência é só de posse. Mas por que demora tanto já uma vez que uma das áreas foi doada em 2009, a gente só vai pegá-la de volta agora em 2018? Essa de 2009 é o imbróglio jurídico, né? Aí você tem uma doação de área para uma empresa que não cumpriu cronogramas, que não cumpriu obrigações, e aí ela ajuiza uma ação contra a prefeitura ajuiza uma ação contra a empresa, e aí se discutem várias coisas. Eu não sei exatamente o episódio dessa doação, especificidades dessa doação, mas em muitas delas, por exemplo, a prefeitura, na administração anterior, prometeu infraestrutura, prometeu avenidas, prometeu, enfim, acessos, e acabou em muitas dessas ocasiões não fazendo. E isso acaba dando à empresa o direito de contestar a falta de infraestrutura que a prefeitura deixou de oferecer para que a empresa pudesse desenvolver a sua atividade industrial. Eu não sei se é esse o caso, mas há muitos outros casos dentro dessa circunstância. Então, há, muitas vezes, uma pendência jurídica de lado a lado que leva a prefeitura ter que aguardar uma decisão judicial transitada em julgado para fazer a retomada do terreno. A gente encaminhou algumas retrocessões de área, ou seja, a transferência de posse novamente, mas de áreas que a gente doou há 2 ou 3 anos e as empresas manifestaram que não iria construir. Agora, é demorado mesmo, é a demora muitas vezes do judiciário, é a demora da burocracia, a demora cartorial. O sistema brasileiro empenha muito esforço na burocracia, as pessoas gostam de empenhar nesse modelo brasileiro muito esforço na burocracia, e isso acaba atrasando realmente processos como esse de retomada de áreas.
Ainda falando um pouquinho dessa questão de área e terreno, um grande problema de Taubaté são as questões dos loteamentos irregulares, e principalmente em área rural. E com a aprovação do plano diretor, foram criadas as chamadas áreas especiais rurais de interesse local, né, que inclui o bairro como Paiol, Santa Luzia Rural, Pinheirinho, onde existem vários loteamentos regulares. Como que fica a situação desses bairros, né, nessas áreas de interesses locais? Eles vão ser regularizados? Eles não vão poder ser regularizados a partir da aprovação do plano diretor? Como que fica isso? É assim, vamos separar em loteamentos urbanos irregulares e loteamentos rurais irregulares. Os urbanos, nós temos quase a totalidade deles regularizados já, então os loteamentos urbanos que existiam desde a década de 70, atravessando aí os últimos 40 anos, são 52, nós regularizamos 46, faltam 6 para a regularização definitiva. Significa dizer que nós vamos ter aí possibilidade, talvez nos próximos 2 anos, ou no mais tardar em 3 anos, a possibilidade de todos esses loteamentos urbanos todos os moradores poderem retirar sua escritura separada da matrícula original no cartório de registro de imóveis, segurança para quem é o proprietário, segurança para quem compra, segurança, enfim, para quem aluga. Eu acho que isso é bom para todo mundo. É bom para a prefeitura, porque na medida em que esses loteamentos são regularizados, isso significa que todos têm arruamento, guia, sarjeta, asfalto, calçada, água, luz, esgoto. Significa que todos têm área verde, todos têm área institucional com escola, posto médico. Então, isso na verdade, é um benefício para todos. Faltam poucos para a gente concluir todas as legalizações. Quando a gente chegou em 2013, nenhum era legalizado. Nós começamos pelo Chácara Silvestre, que era o maior, e aí fomos adiante, aí a gente tem quase todos eles legalizados. Aí a gente passou para a segunda ação, a segunda ofensiva importante, que era combater os loteamentos irregulares, melhor, o fracionamento irregular na área rural. As áreas rurais, pela lei de uso e ocupação do solo urbano, eles só podem ser fracionadas no módulo rural, nada abaixo disso. E aconteceu que nos últimos 40 anos em Taubaté, muitas dessas propriedades rurais acabaram de forma irresponsável pelo proprietário sendo loteadas sem infraestrutura nenhuma, sem água, sem esgoto, sem luz, sem asfalto, sem iluminação pública, sem escola, sem creches. E acabou com isso que a gente tem diversos núcleos rurais de interesse local, que são quase urbanos na área rural. O registro é isso, né? O Pinheirinho é isso, lá Vila Caetano, Tataúba, João Mineiro, ali na região do Pinheirinho, é isso, Monjolinho é isso, né? Então a gente tem diversos núcleos na cidade. O que a gente procurou fazer? Em primeiro lugar, de forma dura, congelar esses núcleos. Evitar que novos parcelamentos rurais acontecessem. Então, a gente tem desde o ano de 2015, feito incursões muito duras por meio da fiscalização de obras da Prefeitura e a fiscalização de posturas. A gente tem combatido muito o novo parcelamento irregular de solo rural. Inclusive, nós inibimos a ligação de energia elétrica para novas moradias dentro desse período em que a gente anunciou claramente que qualquer construção seria irregular. Então, a gente acabou fazendo uma fiscalização bastante dura. O plano diretor veio ajudar muito isso, porque definiu que esses núcleos que já existiam, a partir da entrada em vigor do plano diretor, esses núcleos que existiam, foram oficialmente reconhecidos, porque também não está para fingir que eles não existem. Eles existem, estão assentados, estão instalados, grande parte deles com boa infraestrutura. A diferença é que eles estão congelados. Então, não se pode mais construir de modo irregular num núcleo desse rural de interesse local, que é quase um núcleo urbano. Então, não se pode mais construir. Qualquer construção daqui para frente não tem ligação de água, não tem ligação de esgoto, não tem luz elétrica. Então, já é pactuado. Todos sabem disso porque a Prefeitura faz fiscalização frequentes, recorrentes nesses loteamentos. Então, criou-se núcleos. Esses núcleos, a tendência com o tempo é serem legalizados, muito embora agora eles são reconhecidos pela lei. E a gente criou uma outra alternativa para essas áreas rurais, que são os sítios de recreio. Então,
o proprietário de uma área rural, ele pode fazer um fracionamento dessa área como sítio de recreio, desde que a vocação da região permita. Pinheirinho, Barreiro. Então, ele pode fazer ciclos, ele pode lotear com esses sítios de recreio. Obviamente, tem que ir ao INCRA fazer esse pequeno loteamento de chácaras de recreio, informar a prefeitura e, obviamente, aí sim fazer a venda dos lotes. Fora disso, tudo que se faz nesses núcleos reconhecidos é irregular e a prefeitura tem feito uma fiscalização bem dura, bem severa, com apoio do cartório de registro de imóveis, com apoio do Ministério Público, com apoio do Judiciário, Polícia Ambiental, Polícia Civil. A gente tem feito realmente uma ação ofensiva para impedir que essas áreas de expansão urbana da cidade, no futuro da cidade, que elas sejam ocupadas de modo irregular e até às vezes clandestino. Prefeito, o senhor acabou de falar em regularizar algo que já existe. Perdão. No tema que eu vou abordar é o seguinte, o secretário de Saúde veio aqui, eu fiz uma pergunta para ele sobre o Vista das Palmeiras, que foram entregues 832 apartamentos. A UBS de lá está num processo de planejamento, eu acho, para planta, fazer a planta para uma reforma. Aí a gente tem ali a ponte do Rio Itaim, na Comevap, que vários loteamentos que estão para lá, inclusive um que teve um lançamento há 15 dias, e também tem o viaduto do Barreiro, que dá a impressão de que a cidade cresce e depois, quando cria-se um caos, igual o senhor pegou ali agora na gestão do senhor do viaduto do Barreiro, vai ter que apagar um fogo, o poder público vive apagando fogo. Não parece que é isso? Não tem condição de fazer um planejamento para depois, segundo o plano diretor, criar vias, criar estrutura e depois fazer o loteamento. O senhor acha que isso é possível? Como que seria possível isso aí? Eu concordo com você em parte. No que diz respeito à estrada do Barreiro, eu concordo. Ao viaduto, esse eu concordo. Talvez o João, secretário de Saúde, tenha estado aqui e não soube lhe dizer exatamente o que a prefeitura fez antes da entrega dos apartamentos. Desde quando a família Mariotto me procurou em 2013, me informando que havia o interesse da construtora Cury de empreender Minha Casa Minha Vida faixa 1 com Casa Paulista e município, naquela área que pertencia à fazenda deles, eu chamei a Secretaria de Saúde e a gente fez 2 grandes expansões de serviços de saúde naquela região. Então, na medida em que a aprovação no governo federal do empreendimento se dava, ou melhor, a alienação da área da família Mariotto para a construtora Cury se dava, e na medida em que aquele empreendimento era aprovado no Ministério das Cidades, na diretoria de habitação, a gente planejou também, paulatinamente, a expansão dos 2 grandes serviços de saúde que tem ali. Eu não sei se você conhecia o Palmo do Piratininga. Não, ele falou do Palmo. O Palmo do Piratininga ele sofreu uma ampliação que é quase 2,5 vezes o tamanho. Então, ele foi duplicado de tamanho, a gente reformou o que existia e duplicou de tamanho. Depois, num segundo momento, entre 15 e 16, a gente duplicou de tamanho o Palmo do Parque Aeroporto. O Parque Aeroporto era um palmo pequenininho, acanhado, a gente duplicou de tamanho para que a gente pudesse lá ter 3 turnos de atendimento. A gente tinha 1 turno, 2 turnos e a gente planejava o 3º turno de atendimento justamente pensando nessas famílias que iriam morar ali no empreendimento ali no Vila Bela. Nós colocamos também lá especialidades médicas, então hoje no PAMO do Parque Aeroporto nós temos cardiologista, ortopedista, dermatologista, além do clínico geral, do pediatra, do ginecologista e do serviço de enfermagem e psicologia. A mesma coisa lá no ESF do Parque Piratininga, que tem a médica de família, tem mais um reforço de pediatra e mais as equipes de saúde da família e mais
as equipes de enfermagem. Então, nós ampliamos os 2 serviços de saúde que existem lá. Nós precisamos, a nossa meta é colocar uma equipe nova de estratégia de saúde da família no PAMO do SF, por isso a gente vai construir mais 2 salas, mas é exclusivo da nossa necessidade, da nossa intenção de ter uma estratégia de saúde da família mais lá. Mas não necessariamente para a gente ampliar o atendimento com cardiologista, com ginecologista, com pediatra, mesmo que uma equipe de SF não tem nada disso, é só um médico da família. Então, o atendimento necessário para suporte na atenção básica em algumas especialidades médicas para atender essas famílias que estão ali já foi feito lá no Parque Aeroporto, com a ampliação do PAMO do aeroporto. Depois, você me pergunta ali daquela região toda da estrada... É que eu acho que aquela estrada é estadual ali, né? Não sei se está subindo. Ali a estrada entre o Ipiranga e o Itapecerica, ali onde tem o Marlene Miranda, onde saiu o Cirela, onde saiu o livramento de Cirela, Vale dos Cristais. Tem um novo agora, acho que é Belleville, alguma coisa que parece que ser muito grande, que fica para lá também. Então, olha só, se você passar lá agora, essa população que mora lá, vai perceber que tem um conjunto enorme de obras de duplicação da estrada. Aquela era uma estrada rural, muito estreita realmente, uma estrada de 8 metros, 9 metros em alguns trechos. Ela passou a ser uma estrada até quase que com pista dupla em alguns trechos. Todas aquelas obras são feitas exclusivamente pelos empreendedores. A prefeitura não desembolsou um centavo, seja na extensão de rede de água, na extensão de rede de esgoto, seja na construção de guias, sarjeta, asfalto, na ampliação das vias. Então, quando se aprovou o projeto de implementação dos loteamentos ali ao longo daquela estrada, que dá acesso da Fonte Imaculada ao Marlene Miranda, a gente já exigiu que todas as obras de acesso aos loteamentos, incluindo o alargamento da estrada, fosse feito pelo empreendedor. Então, se você passar lá agora, você vai ver que existe um enorme trabalho, um enorme esforço de alargamento dessas vias e esse alargamento todo é feito pelo empreendedor. Então, ao longo da aprovação do projeto, se discutiu isso na Secretaria de Mobilidade Urbana e exigiu-se como outorga onerosa a implementação das vias de acesso. Não, mas onde eu estou falando especial, eu conheço essa parte que o senhor está falando. Mas sobre a ponte, inclusive ela sai daqui, indo para lá em pista dupla, chega à ponte, aí ela cria um gargalo ali. É que ainda não foi licenciada pela CETESB. Ah, tá, mas ali já tem um... Tá, a ponte ela tem que ser alargada, não tem sentido você vir com 18 metros e de repente você tem um estreitamento. Falta o licenciamento... Porque se é o que vai acontecer, o que acontece aqui na Independência, no Barreiro. No Barreiro, esse sim eu concordo com você. Mas lá, voltando à questão da estrada ali, do acesso da Imaculada da Fonte ao Marlene Miranda. Ali, toda a expansão do sistema viário é feito pelos empreendedores. Então, a obrigação. Olha, empreendedor, eu aprovo o teu projeto de loteamento, mas a tua obrigação é fazer todo o acesso. E isso foi aceito por todo mundo, está no plano diretor, é regra do plano diretor, inclusive essa outorga é regra do plano diretor. Todos os empreendedores entendem que tem de fazer um esforço para criar condições de acesso, para justamente evitar essa observação que você coloca, que é aplicável sim lá no viaduto do Barreiro. A cidade se expandiu muito naquela região sul e nunca se refletiu sobre a necessidade de exigir da Nova Dutra a implementação de um outro viaduto. Infelizmente agora o contrato de concessão está no fim, 2020 vence o contrato de concessão, o governo federal decidiu que vai licitar novamente a concessão da rodovia, portanto nós perdemos a condição vantajosa que nós tínhamos, a vantagem que nós tínhamos em relação à CCR, de já ter um projeto aprovado, de já ter o dinheiro alocado para fazer essa obra, aliás, as marginais e o viaduto, e tudo estava pactuado com o governo federal para estender essa concessão mais 7 anos e em troca faria essas obras, dentre muitas outras, obviamente, não eram só essas obras. Tinha Serra das Araras, região de São José a completar, região de Guarulhos, muitas obras. Mas esse trecho de Taubaté é um trecho prioritário, porque é comum ver os engarrafamentos na Dutra nesse trecho de Taubaté. É muito comum. O taubatiano usa como avenida a Via Dutra. Então a ideia era fazer marginais, tirar esse fluxo do cidadão da cidade para as marginais
que são corredores de circulação rápida, como tem em São José dos Campos, e a gente perdeu, infelizmente, a vantagem competitiva que a gente tinha de convencer a CCR, convencer o Ministério do Transporte e o DENIT de que essas obras eram prioritárias. Foi um trabalho de 3 anos de convencimento e, de repente, o governo federal anuncia que vai licitar novamente e nós perdemos a condição de ter essas obras. Sobrou para a Prefeitura, infelizmente, com recurso do CAF, fazer esse viaduto. Muito provavelmente a licitação deve ser publicada entre os meses de julho e agosto. A gente está em fase final de adaptação de projeto, nós temos que fazer algumas adaptações no projeto. Serão 2 viadutos de 14 metros, então serão 28 metros de passagem, hoje são 12 metros em sentido duplo e mais calçada. A gente vai ter 28 metros com ciclovia e calçada, além da circulação de veículos. Então vai melhorar muito, a gente está fazendo adaptações no projeto. Isso deve ser custeado pela Prefeitura. Custeado pela Prefeitura, infelizmente. O ideal seria ser custeado, obviamente, pela concessionária ou pelo governo federal, porque essa obrigação pertence ao governo federal e à concessionária. São passagens por cima sobre uma rodovia que sangra a cidade no meio. A cidade está exatamente, aliás, estamos até dividindo em terços, né? Terço da parte baixa, depois linha férrea, terço central, Dutra e terço da parte alta, né? Então são 2 grandes divisões, né, que formam os terços da cidade. Então vamos para mais um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com Conexão Popular, falando mais um pouco sobre a cidade de Taubaté. Não sai daí.